Fala pessoal, beleza? Vou passar para vocês aqui sobre a regulamentação das apostas esportivas, alguns detalhes do que está acontecendo, tá? Para deixar vocês mais tranquilos sobre isso e principalmente bem informados, né? Hoje muitas pessoas levam isso muito para o lado político e não quero saber realmente do que está acontecendo, se é bom ou se é ruim. Então, bom passar essas informações desde a sua base de quando foi criada a regulamentação, criada não a regulamentação que está tendo agora, mas de quando foi liberadas as apostas esportivas aqui no Brasil, tá? E até agora do que está acontecendo nesse exato momento, tá bom? Falando um pouquinho sobre o fator político do que aconteceu das apostas esportivas, antigamente era dado como jogo de azar aqui no Brasil, então não era liberado. Os sites que existiam aqui no Brasil antes de 2018 eram sites clandestinos, tá? Então em 2018, no governo Temer, ele falou assim, a aposta esportiva não é mais jogo de azar, não é tido mais como jogo de azar, então está liberado aqui no Brasil. Meio que por um empurrão lá vindo da Europa, né, de casas de apostas esportivas que estava tendo muito sucesso lá. Então foi liberado aqui no Brasil essas casas de apostas esportivas vindos de outro país, né? Não tinha aqui ainda, não tem ainda, muitas empresas não são aqui do Brasil, vêm de sites da Europa, mas foi liberado. Então, a partir de 2018, sites como Bet365 foram liberados aqui no Brasil. A partir de lá, o Temer falou que a cada 2 anos essa regulamentação teria que ser votada, teria que ser iniciada aqui no Brasil. Em 2020 ou em 2022, senão o texto inicial ia se expirar, certo? Em 2020 a gente passou por desculpa o barulho da moto aí, tá? Estou aqui perto da rua. Em 2020 o texto não foi tido a regulamentação porque a gente estava em pandemia. Em 2022 estava tendo a questão das eleições aqui no Brasil e nenhum governo vai mexer com taxação de imposto, botar mais taxa no imposto do trabalhador, né, em anos de eleições. Isso é muito difícil. Geralmente eles vão dar mais coisa em anos de eleições do que tirar com taxas e impostos, certo? Então o texto inicial expirou e esse ano 2023 o governo Lula pegou a regulamentação e colocou na mesa a regulamentação feita por eles. Já deveria ter ser feita antes, tá? Então seria feita de qualquer forma, porque as casas de apostas precisam pagar taxas aqui para o Brasil. Isso acontece no mundo inteiro. Para vocês terem uma ideia, um dado que acontece, a Bet365, que é a maior casa de apostas do mundo, de aposta esportiva, casa de apostas esportivas, existem exchanges maiores, mas a aposta esportiva, a Bet365 é a maior, ela é da Inglaterra e ela é a segunda maior empresa da Inglaterra que paga imposto lá, né? E paga rindo, porque ela é bilionária de qualquer forma, né? Os impostos que elas pagam, que são impostos altos na Inglaterra, elas pagam e pagam tranquilamente. Então por isso essas casas têm que pagar imposto também aqui no Brasil, né? Porque elas estão aqui pegando o nosso dinheiro, né? O dinheiro de quem está apostando, né? As nossas pessoas aqui no Brasil, elas precisam pagar imposto aqui no Brasil, isso é normal em qualquer país, tá? Então foi feita a assinatura da MP aqui em 2023. A assinatura da MP é somente um texto, não quer dizer que vai começar a acontecer o que está escrito naquele texto, tá bom? Ele precisa passar pela Câmara, né, de Deputados, depois pelos senadores. Acontecendo pela Câmara dos Deputados, o que está lá dentro pode ser retirado algumas coisas, alguns detalhes, pode ser adicionados, alguns retirados. Não quer dizer que aquele texto que está sendo agora, que tem agora lá, vai acontecer na regulamentação, tá bom? Então o que vai acontecer é de ser analisado tudo aquilo pela Câmara e ser aprovado, vai para o Senado, para assim, lá no Senado, ser executado como lei, tá bom? Então pode demorar um bom tempo para isso acontecer. Por que vai demorar um bom tempo para isso acontecer? Porque, por exemplo, só na Câmara eles pedem 120 dias para o MP ser votado, tá? Então, para ser votada, ele tem que ser lida e votada e retirada emendas, colocada emendas, isso vai demorar. E no Senado demora um pouco mais ainda para acontecer. Então, eu acho que esse ano ainda a gente não vai ver regulamentação aqui no Brasil, tá? E existem alguns detalhes que eu preciso passar para vocês de vantagens e desvantagens que está acontecendo nessa regulamentação. Por exemplo, qual a vantagem que eu vejo na regulamentação? Primeiro, que vai pagar imposto aqui no Brasil, imposto caro. Por exemplo, para você ter uma taxa de licença aqui no Brasil, a empresa precisa pagar 30 milhões de reais por 5 anos de licença, certo?
Isso, as maiores empresas como a Betano, por exemplo, a Bet365, a Estrela Bet, vão pagar rindo essa taxa, tá ok? Isso é bom para gente que recebe imposto, que pode ser, que vai ser distribuído esse imposto que eles vão pagar, vai ser distribuído em vários setores estratégicos na questão de capacitação de pessoas do esporte, essas coisas assim, né? Existe tudo na regulamentação que está escrito lá. Segunda parte que eu acho necessária, porque toda empresa tem que ter sede aqui no Brasil, tá? Tendo sede aqui no Brasil essas empresas, essas apostas que estão tendo fraudes, elas poderão ser melhor investigadas, né? Por exemplo, alguém colocou muito dinheiro numa aposta muito estranha, um cartão, um determinado jogador, né? Isso pode ser investigado na hora. A casa de aposta fala, essa aposta está estranha. Então já avisa para todos e aquela aposta pode ser cancelada e investigada, tá? Isso é muito bom para a gente e para eles, né? Porque não vai haver fraude, ou vai haver menos fraude, né? Porque a gente fala de pessoas, então é complicado, né? As desvantagens que vejo nesse processo: primeiro, que eu acho que não deve taxar as pessoas, né? Deveria taxar somente as empresas. E a gente está falando muito de vai taxar 30% dos ganhadores, né? Do que você ganhar. Funciona de que forma? Existe um valor mínimo para ser taxado. É a partir de R$ 2.119, se eu não me engano, ou R$ 2.113. Vamos botar R$ 2.119. Se você ganhou em uma aposta, você ganhou R$ 2.120, ou seja, aquele R$1 que sobrou será taxado em 30%. Não todos os 2.119, entendeu? É tudo que passar do limite mínimo de R$ 2.119 será taxado em 30%. Ou seja, isso vai pegar poucas pessoas que atuam nesse mercado. Só os grandes tubarões que trabalham com muito dinheiro será taxado nesse mercado, entendeu? Mas isso pode também não acontecer. Por quê? Dois detalhes que eu estou vendo aí que aconteceu, que são informações de bastidores que eu estou captando aqui dentro do grupo das pessoas que trabalham nesse setor. A primeira é que o Lira, né, que é lá da Câmara, o líder da Câmara, falou que vai deixar caducar essa regulamentação, os 120 dias, né, porque eles querem implementar outra regulamentação e não essa que está passada agora pelo governo. Tá? Eles querem trabalhar outro tipo de regulamentação das apostas esportivas. E segundo, que tem um deputado que tá do nosso lado, né, que ele está com uma emenda, que ele quer passar essa emenda dentro da aposta esportiva, que somente valores acima de R$10 mil serão taxados. Por exemplo, você ganhou R$10 mil e R$50 na aposta, R$10.050 na aposta, só aqueles R$50 serão taxados, né? Mas na realidade não era nem para ser taxado, né? Nós não somos taxados, somente taxado as empresas, tá? Então, pessoal, são detalhes que vocês precisam saber. Não vai acontecer nada agora, não precisa se preocupar agora, mas vai ser regulamentado. Então, passa essa informação adiante, é muito legal você saber o que está acontecendo, tá? Não deixe de dar um clique no gostei, por favor, seguir a gente nos canais que tem aqui embaixo, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.